Estamos começando o programa O Avesso do Avesso. É um prazer estar falando com você aí na sua casa. E já estamos aqui, já estão a postos aqui o Robson Cândido, a Cristina Lima. Robson Cândido, que é apresentador de TV, que nos 2 últimos programas esteve ausente em função dos seus compromissos, mas está de volta. Estávamos com saudade, Robinho, de você. Bom filho a casa torna. Isso, o nosso filho pródigo. A Cristina Lima, que é agitadora cultural também, e agora ela feliz da vida, porque ela está falando que ela agora está aposentada. Ela agora pode descansar, o descanso merecido, o repouso da guerreira, uma professora estadual e que grandes serviços prestou à escola pública do município de Campos, e ela agora está aposentada, mas aposentada só do magistério, mas ela continua nas atividades culturais, em outras atividades. Daqui a pouco também ela vai contar para a gente, daqui a pouco no nosso programa, não, é claro, em outra oportunidade ela vai contar isso um pouquinho mais detalhado para vocês, de tudo que ela está pretendendo fazer, dos projetos futuros. E hoje nós vamos bater um papo com o professor Roberto Moraes, e toda Campos conhece, foi ex-diretor do IFE, e blogueiro de mão cheia. Eu leio sempre seu blog, Roberto, e é um blog que é bastante informativo, bastante politizado, é um blog que tem prestado relevantes serviços a Campos, a região, e por que não dizer esse planeta, porque a blogosfera e aí a questão da internet entra no mundo inteiro, entendeu? E fomenta essa discussão, e eu acho que é um grande gancho para a gente bater um papo sobre isso também, mas daqui a pouco a gente vai falar com você. Eu primeiro quero cumprimentar o meu amigo Robson Cândido, e vamos passar depois para a Cristina, Robinho, porque o formato hoje do programa Avesso do Avesso é um pouco diferente, porque a Cristina ela vai deixar uma pergunta no ar e eu e você e Roberto Moraes que vamos comentar. Vamos lá, Robson Cândido então, primeiro. Eu acho que a Cristina, inclusive, cara, ela vai ter que ser entrevistada para contar essa história toda dela. Então vamos fazer Cristina? Diferente? Vamos fazer diferente? Cristina, você cumprimenta você e você deixa a pergunta no ar, depois nós vamos para o Robinho e vamos para o professor Roberto Moraes. Vamos lá. Primeiro eu quero cumprimentar você que está em casa, que nos assiste, tem nos assistido, e agradecer pela companhia, né, pela fidelidade ao programa. Cumprimentar aqui meus companheiros, o nosso convidado ilustre, o Roberto Moraes, e lançar a seguinte pergunta para os mancebos presentes. Mancebo, muito obrigado pela parte que nos toca. Essa semana, ou recentemente, digamos melhor, o ministro Nelson Jobim declarou que não votou na Dilma, teria votado no Serra. Eu quero saber o que vocês acharam dessa declaração dele. E ele continua ministro. Bem, até o momento que o programa está sendo gravado, sim. Não sabemos quando for ser exibido, se ele já, né, foi demitido, se demitiu, mas no momento ele ainda é ministro. Vamos fazer o registro até da data do programa, né? Hoje é quinta-feira que nós estamos gravando, a data de hoje, qual a data? Hoje 4 de agosto. Dia 4 de agosto, pode ser que quando for o programa para o ar, a gente não sabe se o ministro vai estar lá ocupando essa cadeira do ministério. E Robson Cândido, saudade de você. Saudade de vocês também. Cristina, prazer em estar aqui com você, com o Sérgio, receber o Roberto aqui no nosso programa. É um dos blogs mais acessados na nossa região, né? Que, como você já colocou aqui. E os nossos telespectadores, né? Que já há 5 meses, Sérgio. 6 meses, 6, né, Cris? Estamos 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. 6 meses. Né? De programa no ar. Agradecer a equipe técnica que está conosco aqui. Em relação Mas uma coisa, só um parênteses, desculpa a interrupção, que Cristina estava chamando a equipe técnica toda no diminutivo. E aí nós convencionamos no programa passado que agora a gente chama ou no aumentativo ou no nome deles, porque ela ficava Armandinho, Jefinho, Mauricinho, e os inhos aqui são proibidos. Tem que ser Armandão, Jefão. Ou o nome deles. Armandão, ou o nome deles. Ou o nome deles. Vamos lá, Jefferson, Maurício e Armando. Comenta que a gente em relação a essa declaração do ministro Nelson Jobim, ele já vem transitando, né, dentro do governo, desde a época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Né, já foi ministro da Justiça, né, ocupa outra pasta hoje. Ele deixou muito claro, ele hoje pertence ao quadro do PMDB, mas que a pasta não havia sido negociada como um quinhão do PMDB apoiando, né, o governo do PT.
mas eu achei, de uma certa forma, deselegante da parte dele. Ele se excedeu, não havia necessidade de fazer essa declaração. E eu não sei realmente se no dia de hoje, onde o programa está indo ao ar, se ele ainda continua ministro, né? Não é verdade? Tá bom. Vamos agora bater um papo com o professor Roberto Moraes. E lembrando, para você que está aí na sua casa, que ele também foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores em 2002 e obteve quase 10 mil votos e, sem dúvida alguma, é uma expressão da nossa planície. Sérgio, eu quero saber também a opinião do entrevistado. Fique tranquila, Cristina, não precisa ficar ansiosa não, que nós vamos falar com ele, sem dúvida alguma. A palavra é sua, é um prazer tê-lo aqui e queremos a sua opinião também sobre Nelson Jobim. Tá bom, é um prazer estar aqui, Sérgio, Cristina, Robson, aqui conversando com vocês e os telespectadores que estão assistindo e se acostumando com o programa que está cada vez se apresentando como um programa de opinião aí para a nossa população. Sobre a questão do Nelson Jobim, né, mais do que essa primeira informação dele, que eu concordo com o Robin, que se ele não tinha uma indicação política, fazer questão de explicitar que fazia parte do governo Lula e, portanto, né, era defensor de um governo do qual ele participava. Ele fez uma opção diferente do presidente Lula, né, e continuou no governo sem que fosse por indicação partidária do PMDB. Esse tipo de comentário é no mínimo deselegante. Mas a gente sabe que a mídia, né, e os bons jornalistas às vezes conseguem tirar de alguns entrevistados aquilo que eles, em sã consciência, muito racionalmente, omitir, né? Eles às vezes não falariam, mas parece que as últimas informações são mais fortes, porque a revista Piauí, que está indo às bancas, me parece que hoje, né, que é uma revista mensal, né, está trazendo declarações fortes deles sobre duas ministras que fazem parte do chamado núcleo duro do governo Dilma, que demonstra que talvez não seja só uma deselegância, talvez exista alguns outros fatores, né? O ministro tem ligações muito próximas com o PSDB, o PSDB tende a fazer uma disputa com o PT na sucessão da Dilma muito forte, no meu modo de ver. Ele não teve trânsito só de ser ministro da Justiça, Fernando Henrique, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, e logo depois que aposentou, que foi convidado pessoalmente pelo Lula. Eu acho que é uma figura que merece respeito no país, mas a questão política é sempre muito mais complicada, né? E declarações como essa são sempre muito fortes para a mídia explorar, né? Ele participou, Roberto, ele participou recentemente do programa na TV Cultura, aquele programa que a Marília Gabriela é âncora com alguns jornalistas de São Paulo, acho que Roda Viva. Ele participou desse programa e ele teceu inúmeras vezes o nome de Fernando Henrique durante todo o programa, né? E deixava muito bem claro que não havia sido negociado como quinhão do PMDB a permanência dele no Ministério, né? Eu acho... Mas o que eu quero saber agora, Roberto, é do seu avesso. É para isso que você está aqui sentado junto conosco e para você contar um pouco da sua história, da sua origem, sua família, sua convivência escolar. A gente quer conhecer um pouquinho o outro lado do Roberto Moraes. Aquele que não aparece nos blogs. Nos blogs. Não, até aparece. Nas públicas. Até aparece, porque o blog, Cristina, eu fui aprendendo isso com o tempo, né, e descompromissado de ser jornalista. Quanto tempo você já tem seu blog? Ele, agora, no próximo dia 10, completa 7 anos. 12 mil postagens. Pioneiro mesmo. Em torno aí de quase 5 milhões de acessos, visitas diferentes. Essa é de verdade, porque outro dia eu vi um comentário num blog. Um técnico, um garoto, esses garotos sabem mais do que a gente essas coisas, né? Essas novas tecnologias. Aí ele estava ensinando como é que você inventa que tem mais acessos do que o que está sendo acessado de verdade. Então, se você está tendo 10 acessos, parece que tem uma média de acessos por minuto, não sei se são 16, 20. E tem um blog que está apontando 60, 70. Não, essa que conta, aquilo ali é uma manobra que estão fazendo. Totaliza. Esse é tão vulnerável que você pode começar um blog hoje e dizer que está começando com 10 milhões. Isso. Então, mas, na verdade, o que eles estão fazendo hoje, que acaba sendo muito chamativo para quem está lendo, é o número de visitantes naquele momento, que é o visitante online. Né? Não há quem não abra um blog que tenha aquela informação ali que você não olhe para ver
porque aquilo mexe com você, né? É. Você nunca se pergunta, se tiver com o jornal impresso, quantas pessoas estão sentadas agora lendo um jornal impresso. Mas quando você olha um blog, você olha ali que tem 30 pessoas, 40 pessoas lendo, às vezes você está, 1h da manhã tem 20 pessoas lendo aquele blog, aquilo chama atenção. E na verdade essas programações todas podem ser alteradas, né? E aí, como os blogs agora começam também, alguns deles, a buscar financiamento, né? Patrocínio, né? Até porque eles têm visibilidade como outro órgão de mídia. Esses truques, né, que não é muito diferente, pode dizer, né? Tem jornal que diz que vende 10 mil. E pesquisa, né? Tem gente que compra na porta dele às 6 horas da manhã, quando o jornal começa a sair, você vai ver que tem 1000 só, entendeu? Não tem muito mais do que isso. E olhe lá. E olhe lá, né? Não é verdade? Mas aí conta um pouquinho da sua história pra gente. Fala pra gente um pouquinho. Sérgio, eu sou campista, eu nasci ali na Beneficência Portuguesa. Morei no centro da cidade até os 4 anos e felizmente depois a minha família fez a opção de morar no Turf Clube. E aquilo para mim, eu me lembro, é como se fosse um passarinho saindo da gaiola, porque eu me lembro do centro da cidade, aos 4 anos você não poder se locomover, os portões fechados, né? E pro Turf, né, se Estava indo pro paraíso. Soltar, né? Tá no paraíso, as ruas sem calçamento. A Avenida 28 de Março ainda não era, né? Nem calçada, né? Duplicada. Grande parte não era. Então, o campo de Cardozinho de futebol, né? Que é hoje o Flamboyant. Você é filho único? São quantos irmãos? Tem não, irmãos? Eu sou de uma família de filho homem único, mais 3 irmãs. Tem uma irmã mais nova, a caçula, que faleceu no acidente de automóvel quando tinha 25 anos, a Adriana. Mas estudei o primário em Campos e depois estudei na Escola Técnica Federal, ainda sou da turma de ginásio da escola, estudei ali na faculdade de Direito. Nós regulamos a mesma idade. Isso, tem 52 anos eu agora. Também 52. E por conta desse estudo da Escola Técnica, que na verdade também é uma outra eu, ao fazer ginásio lá, entrei na escola técnica com 11 anos de idade para estudar, né? Então ali eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. A escola não tinha muros, né? Não tinha aquele ginásio. Nós jogávamos bola ali no campo do União do Queimado, onde hoje é a sede da prefeitura. Então era uma vida completamente... E tinha muita ânsia de conhecer o mundo. Eu sou do tempo... Eu estou só te interrompendo, porque nós vamos para o intervalo, mas eu sou do tempo, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu sou ex-aluno do Liceu, jamais ex-liceísta, ex-aluno do Liceu, liceísta para sempre. E nós tínhamos uma rivalidade, Escola Técnica e Liceu. Mas como a gente tem que ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Roberto Moraes, fica aí que daqui a pouco a gente Vocês não querem fazer ajuste de conta aqui não, né? Então tá certo.